E aí, torcedores tricolores, meu nome é João, pra quem não sabe, e eu vim falar algo que não sai da nossa cabeça, já tá aqui, né? Vocês já podem perceber que é a respeito da grande final da Libertadores da América, que para muitos, na verdade, para todos, incluindo o clube, é o grande sonho do torcedor, do time como um todo. E foi um episódio emocionante, foi muito emocionante, foi cheio de tensão, o clima estava tenso, muito tenso mesmo, e não poderia ser diferente, ainda mais por conta do primeiro jogo, como foi. Mas eu vim falar mais detalhadamente, não é nem tão detalhadamente, mas eu queria focar em 2008. Pois é, para muitos é uma grande ferida, é uma grande frustração, de certa forma sim, pelo menos a meu ver, eu vou explicar. Porque. E muitos tratam até que é uma página que deve ser virada, que deve ser esquecida. Eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo de uma forma. Assim, como eu posso explicar? Uma forma que muitos não veem. Aquela final em 2008, não falo só da final, mas a campanha como um todo em 2008 foi algo muito especial. Pelo menos para mim. Eu não acompanhei presencialmente, eu acompanhei pela TV, pela televisão e pude assistir todos os jogos. Assisti a todos os jogos. E foi algo indescritível. Acho que essa é a melhor palavra para resumir o que eu senti naquela campanha. A torcida foi algo. Fez algo que eu nunca vi no futebol. Eu, sinceramente, nunca vi algo daquela magnitude. Talvez algo que se assemelhe, que eu me recorde agora, aquele primeiro e o segundo título do Manchester City, assim que eles, né, começaram a investir pesado no clube, com aquele gol do Agüero e jogando contra o Queen's Park Rangers, que foi algo também emocionante, a torcida entrando no campo, lá no Etihad, enfim, e foi algo muito emocionante. Mas enfim, focando no Fluminense, eu nunca vi algo parecido como aquilo. E eu costumava falar para os meus amigos que aquela campanha era tão linda que o título ficou um pouco em segundo plano. Parece um absurdo isso que eu estou falando, mas essa era a minha visão. Eu falava para meus amigos que o Fluminense poderia ganhar 10 Libertadores seguidas, que não iria mais acontecer aquilo que aconteceu em 2008, em termos de torcida, de sinergia com o time. E foi algo lindo. Quem viu aquilo ali, viu, não vai ter algo igual ou semelhante. Mesmo que o Fluminense ganhasse outros títulos da Libertadores, como eu estou falando agora. Como pode ser agora em 2023. Claro que o título é algo que fica para a história. Mas o Fluminense fez o contrário. Normalmente o time que é campeão, ele supera o time, né, o vice colocado, o segundo colocado, ele supera o segundo colocado e ele fica ali em segundo plano, literalmente. O time não é lembrado, a história meio que esquece do segundo. Sendo que se ele fosse campeão, aconteceria o contrário, independente de quem esteja lá na final. Mas com o Fluminense foi diferente. Eu tenho certeza que você já viu muitas vezes pessoas recordando a respeito daquela campanha, principalmente da final. Falando, nossa, o que o Fluminense fez, a torcida. E o Fluminense perdeu. E em casa, né? Mas as pessoas lembram da torcida, lembram de como estava o Maracanã. É muito vivo nas memórias de cada pessoa, de cada. É muito marcante na memória de quem acompanhou aquele espetáculo. E embora a LDU tenha sido campeã, mas a trajetória do Fluminense é lembrada. E isso, apenas um time que
que nasceu com a dádiva, o destino traçado à imortalidade, como fala Nelson Rodrigues, que poderia proporcionar algo tão incrível e tão majestoso como foi aquela grande campanha, não apenas a final. E o que eu tenho a dizer é que, torcedor, você que guarda uma certa mágoa, angústia por esse episódio, não pense assim. Veja como algo único, uma joia que você tem. O título não veio, é doloroso, porque eu vejo o título como a cereja do bolo naquela grande campanha. Algo que viria coroar a trajetória do Fluminense. E o Fluminense poderia ter sido campeão tranquilamente. Teve diversos erros de arbitragem naquele jogo. E, enfim, não poderia... O título, como eu falo, o título parecia ser uma consequência daquilo que o Fluminense vinha fazendo naquela Libertadores. E foi bizarro a forma como a arbitragem se portou naquele jogo. Por exemplo, eu nunca vi um goleiro sair no meio da cobrança de pênalti, o cara faz o gol e o juiz volta a cobrança. Enfim, só um pequeno adendo para mostrar como aquele jogo foi absurdo. Mas voltando a 2023, dia 4 de novembro, tem tudo para ser um grande jogo, ter mais uma vez uma grande festa. E vamos em busca desse título para coroar dessa vez com chave de ouro essa campanha também que é majestosa. O Cano, muitas pessoas vêm falando que ele pode vir a ser o grande ídolo da história do Fluminense por conta dessa Libertadores, que sim é a competição mais importante da história do Fluminense, caso ele vença. E ele tem se doado muito. Eu gosto muito desse tipo de jogador, que ele não traz o protagonismo para ele. E se você vê o mapa de calor, denuncia isso que ele é. Ele é aquele jogador que, ao contrário do egoísta, ele é altruísta. Ele vem, sai da área, ele dá um passe, dá uma assistência, faz um pivô para quem vem entrando na área para finalizar. Não é aquele cara que recebe uma bola, já quer ele resolver sozinho para se tornar o herói. Ele não tem essa, digamos assim, essa vontade, entendeu? A vontade dele é que o Fluminense vença. E eu acho isso fenomenal. E inclusive nesse jogo contra o Internacional, o segundo jogo, ele participa diretamente dos 2 gols na jogada. No primeiro gol ele dá assistência, e no segundo gol ele constrói a jogada, dando passe para o Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez volta para o meio, o John Kennedy dá aquela deixadinha, aquele corta-luz, tira o zagueiro da jogada, e a bola fica limpa para o Cano para finalizar com tranquilidade, fazer o que ele sabe e faz de melhor, que é decidir a jogada em um toque, um chute, uma finalização. E levando o Fluminense à grande final da Copa Libertadores de 2023, dessa vez no Maracanã, mais uma vez no Maracanã. E agora contra o Boca Juniors, que também, para quem lembra, é um adversário que o Fluminense enfrentou lá em 2008. Para finalizar, desejo que todo torcedor esteja aí muito atento, lutando mesmo, torcendo, para que o Fluminense conquiste essa grande conquista que vai ficar eternizada para toda a história do Fluminense. Para quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e saudações tricolores.